E agora o que nós vamos fazer é cultuá-lo ainda mais, para que nós saímos daqui transbordando da presença dele. Porque esse Pai é um Pai de amor, é um Pai de cuidado, é um Pai que está aqui hoje para poder trazer vida aos seus sonhos novamente. Meus irmãos, eu quero te convidar juntamente comigo, assim mesmo sentado, a fazer mais uma oração, apresentando essa palavra a Deus, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, nós queremos glorificar e adorar o Teu santo nome, Pai. Pai, muito obrigado pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui, Deus, para louvá-lo, glorificar o Teu nome e aprender mais um pouco da Tua palavra. Pai, fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, e que os nossos ouvidos estejam sensíveis, Pai, ao Teu ouvir, ao Teu falar, ao Teu transbordar sobre as nossas vidas hoje, Pai. Espírito Santo de Deus, usa-me como instrumento, ó Pai, pois a adoração, o louvor é para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, eu quero ler um texto que vai estar lá em Gênesis 37, do capítulo 37, do versículo 3, do 3 ao 11 nesse momento. Vou esperar os irmãos colocar para a gente ler juntos. Vamos ler? Lá em Gênesis 37:3 diz assim: Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica ornamentada. Um pouquinho mais adiante. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-o e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de você se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Mas adiante diz: os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? E eles os odiaram ainda mais por causa do seu sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o seu pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Acaso sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Até aqui, nesse momento. Meus irmãos, essa palavra, eu acredito que já é de conhecimento de todos, vai falar acerca de José, um jovem sonhador. Um jovem talvez como eu e como você, que talvez entrou por essa porta essa noite sonhando. Entrou por essa porta trazendo seus sonhos, trazendo suas expectativas, trazendo aquilo que Deus colocou em seu coração. Eu vejo aqui uma geração que tem sonho, uma geração que tem unção, uma geração que quer ser usada por Deus. E assim como José tinha um sonho, ele tinha uma missão, mas existia um porém. Ele estava ansioso demais. A gente consegue ver nessa palavra, a gente vê um menino no seu anseio de compartilhar. Ele tinha ali um sonho, ele tinha uma visão, e a sua perspectiva era simplesmente compartilhar com todos e a qualquer momento. Ele sonhou por ter um sonho e achar que ele estava num ambiente propício. Ele simplesmente vai lá e faz o quê? Compartilha o sonho dele. Ele simplesmente vai lá e fala: meus irmãos, eu sonhei, eu tive um sonho, só que nesse sonho o detalhe é que eu governo sobre vocês e vocês vão ter que me servir. Irmãos, daqui vai uma das coisas que tem afetado a nossa geração hoje: a ansiedade. Nós, se formos olhar, eu fiz uma pesquisa um pouco antes de trazer essa ministração e diz: de cada 10 pessoas no Brasil, 7 são ansiosas. Vocês têm noção do que isso representa? O que isso diz para mim e para você? Que a gente está no meio de uma geração que é ansiosa.
ansiosa, no meio de uma geração que não consegue se conter e que a ansiedade tem tirado e tem roubado o meu e o seu sono. Mas eu quero dizer para você esta noite, se você passou por esta porta, Deus está falando: hoje eu vou restituir os seus sonhos, aqueles sonhos que você estava deixando na gaveta. Deus está falando para você: chegou a hora de trazer vida ao seu sonho, chegou a hora de ressuscitar, pois Ele vai falar com você. A ansiedade não vai te parar, a ansiedade não pode te parar, porque o Senhor dos Exércitos passou com você por aquela porta e vai entregar o seu sonho e a sua promessa na sua mão. Você pode glorificar a Ele? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero dizer para mim e para você hoje, esse Deus, Ele tem colocado sonhos diante de nós. José tinha um sonho, mas como todo sonhador, ele queria intensamente viver, porque quando eu e você sonhamos, o que mais importa se não viver rapidamente aquilo que a gente sonha? Quando Deus me dá uma promessa, o que eu penso? Senhor, eu já quero estar vivendo, porque às vezes eu e você recebemos uma palavra e fala: Deus, que palavra poderosa, mas aí você fica: mas quando que eu vou viver? E aí você já vem, já vê o seu irmão e já fala: nossa, minha esposa está aqui, ela, né, a minha confidente dos meus sonhos. Eu falo: amor, meu sonho eu viver, e Deus falou comigo. Mas às vezes eu e você cometemos algo que de fato é um ponto de atenção, e Deus quer falar para você esta noite: tome cuidado com quem você compartilha o seu sonho. Não é todo mundo que está preparado para viver o que Deus te trouxe e te deu para viver. Entenda uma coisa: não é todo mundo que vai ter o mesmo projeto, o mesmo plano que você. E talvez não é nem maldade, é que essa pessoa não vai comportar o tamanho da onde Deus vai te levar. E às vezes ela vai olhar e você vai compartilhar, e ela vai falar: mas nossa, mas é grande demais. É grande sim, porque Deus te deu o projeto, Deus te deu o sonho, e o sonho é seu. O sonho, Ele vai trazer nutrientes para que você viva. Entenda uma coisa: se Ele te deu, Ele hoje está te dando a capacidade para vivê-lo. E Ele está falando para mim e para você esta noite: não é para todo mundo que você tem que compartilhar o seu sonho. Não é para todo mundo que você tem que falar. Sabe por quê? Porque às vezes você compartilhando, meus irmãos, talvez aconteça como aconteceu com o José. E o que aconteceu com o José? José teve o seu sonho vivido, mas de uma certa forma ele teve o seu sonho impactado, porque os seus irmãos olharam com um olhar do que? De inveja, um olhar do que? De remorso, um olhar do que? Ele olhava com ódio para ele. Sabe por quê? Porque ele era um sonhador e os outros não estavam sonhando. Os irmãos dele olhavam para ele e aquilo trazia angústia. Eu quero ler em Gênesis 37 junto com vocês, no versículo 18 ao 28. Vamos ler juntos? Esperar os irmãos colocar. Amém. Então, vamos lá. Eles o viram de longe, e antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. Ele acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquela cisterna, no deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rúben propôs isso para livrá-lo deles e levá-lo de volta ao pai. Um pouquinho mais à frente, por favor. Vamos até o 28, tá? Volta. A gente estava no 23, certo? Peraí, gente. Se não tiver aí, eu li por aqui. Bom, e aconteceu, eu vou ler por aqui. Aconteceu que quando José havia chegado, seus irmãos, eles disparam José da sua túnica. E o versículo 24 diz assim: e eles tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. E eles sentaram para comer o pão e levantaram seus olhos,
E Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá se matarmos nossos irmãos e escondermos o seu sangue? Vinde e vende-no aos ismaelitas, e que nossas mãos não estejam sobre ele, pois ele é nosso irmão, e a nossa carne, e os seus irmãos ficarão satisfeitos. Então passaram ali mercadores medianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova, e o venderam, José aos ismaelitas, por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. Até aqui. Bom, eu até anotei, perceba uma coisa: o mesmo Deus que te dá o sonho é aquele que vai te dar a ferramenta. Meus irmãos, entendam uma coisa: quando tacaram José, por inveja dele, numa cisterna, a única opção que ele tinha era continuar olhando para o alto, era continuar olhando para aquele que podia e que pode todas as coisas, era para aquele que podia libertar. Quando te tacarem numa cisterna, se te tacaram de repente numa cisterna, eu quero falar para você hoje: olhe para o alto, porque Ele ainda assim pode te libertar, Ele ainda assim pode livrar você. Sabe por quê? Porque venderam José, achando que aquele era o fim do sonho dele, mas mal sabia que aquele era o começo do propósito e da promessa dele. O que Deus está falando para mim e para você essa noite: podem estar tentando vender você para os ismaelitas, mas esse vai ser só o começo de Deus na sua vida. Podem tentar colocar o seu nome para que você saia, para que você de repente seja desligado da onde você está, mas Deus está falando para mim e para você esta noite: esse nome vai ser colocado para te promover. Eles estão pensando que vão te derrubar, mas eles vão promover você. Sabe por quê? Porque o Deus que deu o sonho, Ele continua dando a ferramenta. A cisterna não era o fim, a cisterna era só o meio, a cisterna era só o começo do que Deus tinha para a vida dele. A cisterna é só o começo do que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Vão tentar te vender, mas isso vai te promover, porque até aquilo que vai ser usado contra o seu mal, você tem um Deus que é suficientemente poderoso para usar para o seu bem, para a sua vida, para glorificar e adorar ao nome dele. Você pode glorificar ele? Glória a Deus, Deus poderoso. Ei, meus irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Perceba uma coisa, lá em Gênesis 39, no capítulo 1 e 2, vamos ler juntos? A palavra diz assim: e José foi conduzido ao Egito, e a Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. Ei, entende alguma coisa até aqui? Entende uma coisa, meus irmãos: Deus tem prosperidade para a sua vida, Deus tem prosperidade para a sua casa, para o seu lar. Deus tem portas abertas. Diferentemente de dizer para você hoje que vai ser só vitória, não. Se eu falar que a palavra vai dizer para você que é só vitória, aqui está o exemplo: não é só vitória, mas é através do processo. Quando não é vitória, é lapidação. Quando não é vitória, Ele está te lapidando. Entende uma coisa? Por muito tempo, teve um horror aí, até então o pessoal falava: agora é só vitória. Não, irmãos, não é só vitória, mas quando não for vitória, aprende, é a lapidação para você viver a sua vitória, porque você tem um Deus que vai fazer você prosperar, mas Ele vai fazer se você permanecer naquilo que Ele te deu como sonho, aquilo que Ele te deu como promessa. Sabe por quê? Porque Ele chamou, Ele dá a ferramenta e Ele te conduz. Ei, José foi levado para a casa do Potifar, e na casa do Potifar ele foi próspero. Sabe por que aquela casa prosperou? Porque José estava lá. Sabe por que aonde você está vai prosperar? Porque você está lá. Porque você é boca de Deus aonde você está. Você precisa propagar aquilo que Ele colocou dentro do seu coração, a sua chamada, o seu propósito. Ele é um Deus de sonhos, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus que vai fazer você viver a sua promessa. Creia nele, porque até mesmo para te vender, você vai cair na casa de Potifar, e ali ainda assim você vai prosperar, porque Deus vai te colocar em
mais de honra, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. E quando você chegar, saiba que Ele é o Senhor dos senhores e Senhor da sua vida. Ei, meus irmãos, meu Senhor, vai abrindo para mim lá em Gênesis 39, do 18 ao 20. Bom, a gente vai ler junto. Se hoje você veio achando que você ia só contextualizar, nós vamos contextualizar e ler a palavra juntos. Porque a minha ferramenta e a sua ferramenta para viver os nossos sonhos está aqui. Se você quer viver o extraordinário, você tem que viver de forma extraordinária na presença desse Deus. Ei, os irmãos abriram? Amém. Quando, porém, gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Quando o Senhor de José ouviu o que a sua mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou enfurecido. Mandou buscar José e o lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei, enquanto José estava na prisão. Até aqui nesse momento. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, você vai achar que a casa de Potifar é o seu destino. Às vezes você vai achar que você saiu da cisterna, você está num local bom e acabou por aí. Mas Deus está falando para mim e para você que Ele tem mais. Que Ele tem mais da parte dele, Ele tem mais para nos entregar. José foi para a casa de Potifar. Só que chegando na casa de Potifar, ele era tão próspero e ele de certa forma ainda assim continuava em toda a sua prosperidade, ele agradava ao seu Senhor. Só que o seu Senhor tinha uma mulher, e essa mulher começou a olhar para José com outro olhar, com um olhar de desejo, com um olhar de ambição. Só que eu quero falar para mim e para você, José, ele fez uma coisa que eu e você temos que fazer no dia da adversidade, é nos posicionarmos. Ele teve posicionamento. Ele sabia que o que Deus tinha para a vida dele era para ele, mas que ele não poderia quebrar os princípios. Ei, entenda uma coisa, se você está tendo alguma proposta hoje sobre a sua vida que fere e quebra o princípio de Deus, é melhor você repensar, sabe por quê? Porque Deus está te chamando hoje, esta noite, para se posicionar na presença dele, se posicionar sobre a sua casa, se posicionar sobre este projeto que você está tirando do papel. Ei, se vai quebrar princípio, não é de Deus para a sua vida. José tinha um princípio e ele não negociou. Ele ia honrar a Deus, ele honrava ao seu Senhor, porque ele sabia que honrando ao Senhor, ele ainda assim continuava honrando a Deus. E eu posso te dizer uma coisa, às vezes você vai estar fazendo tudo certo, honrando a Deus, e ainda vão estar te perseguindo. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser diferente, você nasceu para fazer a diferença da parte de Deus nesta terra. E Deus está falando para você, se posicione. Sabe por que o posicionamento vai te levar para caminhos que você ainda não ousou viver. Esse é um Deus que abre porta aonde não tem porta, que faz caminho aonde não tem caminho, que abre o mar se for preciso, para mim e para você passar. Esse é um Deus que vai fazer a nossa casa transbordar na presença dele. Podem até falar, eu Potifar te jogar na prisão, mas seja intencional em viver os projetos e a promessa de Deus. Ninguém pode te fazer parar se você continuar em Deus, até na prisão se for necessário. Ele continua sendo Deus. Senhor, eu quero te falar uma coisa, abre para mim lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 4, do 4 ao 7, nós vamos ver juntos. Tendo acabado de falar, disse Simeão: vá para onde as águas são mais profundas e lance as redes para a pesca. Simeão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu és quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros e outros barcos, dizendo assim, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E ali foi transbordo, hein? Ali foi transbordo de Deus.
Ali foi transbordo de Deus para a vida dos outros. Sabe por quê? Porque Pedro se colocou numa postura e ele transbordou na rede de outros. Ei, o que Deus tem para mim e para a sua vida é um transbordo. O nosso sonho não vai só abençoar a nossa casa, ele vai abençoar outras casas. O nosso sonho vai trazer outras gerações para essa vida com Deus. O nosso sonho vai mudar a história, sabe por quê? Porque o sonho que Deus te deu é para ser o transbordo da parte dele. José não era só para viver para ele, era para transbordar para os outros. Só que os outros não sabiam o que Deus tinha planejado para a vida dele, mas José sabia que ele ia viver. Ei, Pedro, quando transbordou no barco, isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra um sonhador que teve ali em seu barco o mestre. O mestre fala para mim e para você: lance novamente a sua rede ao mar. Lance novamente a sua rede ao mar. Porque de repente você falou: eu não peguei nada. Mas hoje ele está falando para mim e para você: lance novamente a sua rede ao mar. Você pode glorificar? Meus irmãos, continuando, ainda assim, a casa de Potifar não era o fim. Irmãos, o que eu quero dizer para você, às vezes vai estar parecendo que você está transbordando tanto, que aí você vai falar: eu vou ficar aqui, tá bom, tá confortável. E aí as coisas vão começar a mexer, né? A balançar. Minha esposa sabe, por vezes eu vou compartilhar aqui uma experiência. Há um tempo atrás, eu havia entrado num emprego, acho que 2 anos, né, amor? Por aí. E eu entrei e as portas eram tão boas que eu falei: cara, é aqui. É aqui aonde eu vou estar. É aqui aonde eu vou ficar. E começou o primeiro mês, oh glória. Segundo mês, aleluia. Tudo muito bom, tudo muito lindo, chefe bom, maravilhoso. E aí eu peguei e falei: parei. Tá ótimo, aqui eu vou fazer carreira. Meus irmãos, esse Deus é um Deus poderoso. Aí começou a balançar o barco. E de que barco começou a balançar? O de todo mundo, porque Deus começou a colocar ali, a empresa entrou em crise. E quando eu entrei, disseram assim: essa empresa nunca passou por cortes extremos. Essa empresa não tem a mania de desligar os seus colaboradores. Eu falei: opa, lindo, é aqui mesmo. Tá bom, tudo legal, poxa, agora eu fico. Meus irmãos, começou um corte, chegou uma vez na empresa lá, a gente chegou de manhã, todo mundo. Eu falei: meu Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu não fui cortado, glória a Deus. Mas, ali começou a balançar o meu barco. Ali eu olhei para minha esposa e foram noites em claro. E eu não conseguia dormir. Lembra daquela ansiedade que eu falei para você? Eu comecei a viver ela. E eu comecei a viver ela de uma forma intensa. E ali eu achava que aquilo a qualquer momento ia chegar para mim, porque a empresa cada semana tinha um corte. E aí eu peguei e falei: Senhor, eu estou querendo ter um filho. Estou me planejando. E agora que eu coloquei esse projeto diante do Senhor, o barco vai balançar. Mas esse Deus, ele continua sendo um Deus, porque ele me ensinou que a solitude era diferente da solidão. Eu quero te falar uma coisa: ele me ensinou, e eu quero falar claramente, ele quer te ensinar que solitude é para refletir e para continuar desenvolvendo para esse Deus. A solidão vai te fazer ficar trancado, e a solidão ele não tem para você. Deus tem hoje períodos de solitude para mim e para a sua vida, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa evoluir. Entende uma coisa: se porventura você estiver passando algum processo sobre a sua vida e que nesse momento você acha que você está só, o Pai está falando para você: na sua solitude, eu estou com você. Esse não é o fim. Esse é apenas um aperfeiçoamento para a sua promessa, para o seu sonho, para o que Ele tem prometido para você. Posso te falar uma coisa? A prisão que José foi colocado não era o fim. A prisão continuava sendo um processo de lapidação para a vida dele. Era um meio onde Deus estava usando para poder potencializar o sonho dele. Sabe por quê? Agora eu vou começar a parafrasear. Irmãos, entende uma coisa: quando José estava no meio de uma prisão,
Deus colocou ele para poder viver a promessa dele. Sabe, esse processo que você está achando que você está passando e aonde te colocaram, e você está se perguntando por que me colocaram aí? Porque ele é quem vai te tirar de lá. Vai ter pessoas onde você está hoje que vai promover a sua vida para o faraó e vai falar sobre você para ele, porque Deus te colocou ali para viver a sua promessa. A prisão foi um local de lapidação. A prisão, ele teve a oportunidade de contar o sonho dele. Ele contou o sonho e falou: leve o meu sonho até Faraó. E aí quando ele achou que estava tudo lindo, tudo bonito, foram mais 2 anos. Meus irmãos, não é só vitória, mas continua sendo lapidação. Ei, entende uma coisa, a nossa caminhada é para glorificar o nome dele. Ei, você vai viver, porque no final, se eu e você aguentarmos e pelejarmos sobre essa caminhada, vai ter vitória. Vai ter vitória. A vitória para mim e para você, ela é certa. Sabe por quê? Se eu e você vivermos o processo do Pai, continuarmos firme a carreira proposta, no final vai ser vitória. No final vai ser vitória. Ei, entende uma coisa que esse Pai está falando para mim e para você: a sua vitória, eu estou preparando. Continua. Ei, meus irmãos, eu quero falar uma outra coisa. Essa semana eu vi uma frase que disse muito. Eu vou terminar sobre o que aconteceu comigo na empresa, mas eu quero que vocês entendam, mediante a palavra. O medo e a coragem, eles têm o mesmo poder, se você der. Eles têm a mesma finalidade. Basta você saber quem você alimenta. O medo e a coragem, eles podem ter os dois o mesmo poder. Basta você saber qual deles você vai alimentar. Ei, Deus está falando para mim e para você: o medo e a coragem têm o mesmo poder. Basta você saber qual deles você quer alimentar. Sabe por quê? Porque a coragem pode te levar para o próximo nível, o medo pode te paralisar. Deus está falando para mim e para você: seja corajoso. Seja corajoso em continuar. Seja corajoso em continuar a viver o propósito dele para a minha e para a sua vida. Você pode glorificar a esse Deus? Você pode glorificar porque ele está aqui. Oh, aleluia. Ei, meus irmãos, abre para mim, eu não pedi, Brian, por favor, acabei esquecendo de passar, Jeremias 29, 11. Enquanto ele abre, eu quero dizer para mim e para você: você tem um grande projeto de Deus sobre a sua vida. Você tem grandes planos de Deus e talvez você entrou hoje realmente falando e pensando em colocar esses planos para fora da sua vida. Mas Deus está falando e Deus continua falando. Hoje eu vim trazer vida sobre sonhos que estavam enterrados. Meus irmãos, Jeremias 29, 11 vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos, os sonhos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar danos. Planos de dar a você uma esperança e um futuro. Ei, o Senhor continua tendo plano e Ele sabe que o plano continua sendo dele. Ei, se por acaso você achou que a rota estava mudando, Ele está falando para mim e para você esta noite: o plano continua sendo dele. O plano continua nas mãos dele. Eu quero te lembrar de um pai que continua sendo pai. Eu vou caminhar para o final, mas eu quero falar para você: esse pai, ele tem identidade. Ele tem a sua identidade e ele te chama de filho. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu sobrenome, ele sabe de onde você saiu e para onde você vai ir. Ele quer entregar sobre a sua vida o extraordinário da parte dele. E ele continua te chamando de filho, te chamando de príncipe, de herdeiro, cordeiro com Cristo, sacerdócio real, geração eleita, povo adquirido para anunciar as grandezas do rei, para o rei e para o reino. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo Pai, ele não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo, porque ele continua sendo Deus. Ei, meus irmãos, José, abre para mim Gênesis 42,
por favor, versículo 8 e 9. Irmãos, eu quero dizer para você, José foi vendido, José foi colocado numa cisterna, foi vendido, foi aprisionado. Em todo tempo, o seu Deus era com ele. Em todo tempo, o seu Deus era com ele. Ei, existem processos que estão te levando para outro nível, e o seu Deus ainda está com você. Eu quero te dizer uma coisa, lá em Gênesis 42, no versículo 8, nós vamos ler agora, mas vai dizer para mim e para a sua vida, o desfecho do propósito, porque José precisou viver aquele sonho, porque José foi colocado na frente. Ei, tem coisas que Deus está te colocando na frente hoje, que vai trazer o transbordo sobre outras vidas. José foi na frente porque Deus estava preparando um caminho. Ele estava preparando um caminho para os outros. Tem gente que tentou te parar, tem gente que tentou parar o seu sonho, mas Deus está falando para mim e para você esta noite, você ainda assim vai abençoar esta pessoa. Sabe por quê? Porque não é vingança, é bênção, é transbordo. Ei, essas pessoas pensaram que estavam parando você, estão até pensando que estão te parando hoje, mas Deus está falando para mim e para você, a sua vitória vai ser tão grande, que você vai transbordar em abençoar o outro, você vai transbordar e a sua casa vai testificar o seu transbordo, a sua colheita. Ei, Deus continua sendo bom, meus irmãos. Eu quero te falar uma coisa, não é todo mundo que está preparado para viver o seu sonho, mas Deus tem amigos fiéis que Ele vai colocar sobre o seu caminho, confidentes, que estão preparados para poder direcionar o seu sonho. Ele vai colocar pessoas no seu caminho, talvez uma ou duas, talvez seja esse o limite que Ele tem para você, e talvez seja isso realmente que Ele queira, porque são dois que vão andar com você. Sabe por quê? Porque quanto mais gente sabe do seu projeto, talvez mais gente vai tentar fazer você parar, e talvez Ele vai colocar as pessoas certas para que você viva intensamente. Não é todo mundo que pode viver, mas existem alguns que vão viver e desfrutar com você, que vão abrir um caminho onde não tinha caminho para você, que você vai falar, eu estou com tal dificuldade, e eles vão olhar para você e vão falar, vamos orar junto. Eu estou com tal dificuldade, vamos clamar junto. Eu estou com tal dificuldade, agora a gente vai junto, porque eu vou pegar a sua mão, eu vou pegar você e vou te levar para o próximo nível. Ei, são pessoas que vivem um transbordo, que vão transbordar sobre a sua casa. São pessoas que estão dispostas a viver o sobrenatural e vão te ajudar. Não é todo mundo, mas existem amigos fiéis. Eu quero te lembrar de alguns na vida. Moisés tinha Arão, Davi tinha Jonatas, e cada um tinha amigos confidentes, fiéis, que estavam com eles. Elias tinha Eliseu. Eu quero te lembrar que algumas pessoas abrem caminhos. Jesus tinha 12 discípulos, e se você for mais a fundo, tinham 4 que andavam mais perto dele. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que está preparado para viver o seu transbordo, mas quando você transbordar, você ainda assim vai abençoar, porque existem pessoas que vão abrir caminho para você. Talvez alguns vão tentar te parar, mas não são todos, porque o Senhor está colocando também sobre a minha e sobre a sua vida amigos fiéis, amigos que oram, amigos que clamam, amigos que oram por você no momento da dificuldade, que vão até a sua casa para poder abrir caminho para você. E talvez você falou, Senhor, a minha caminhada parou, eu parei aqui, mas eles vão ali, vão bater e vão falar, vem para a igreja, vamos juntos. Sabe por quê? Porque eu estou ouvindo de um Deus que pode todas as coisas. Eu estou ouvindo de um Deus que está abrindo caminho onde não tinha caminho. Eu estou ouvindo de um Deus que ainda assim continua curando. Eu estou ouvindo de um Deus que ainda assim continua trazendo sonho. Eu estou ouvindo de um Deus que ainda assim continua sarando e libertando família, libertando lar, restaurando casamento, que continua trazendo sonho. Ei, você está ouvindo esse mesmo Deus? Porque eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo sobre um Pai que continua sendo Pai. Eu estou ouvindo sobre um Deus que continua sendo Deus. Eu estou ouvindo sobre um Deus que ainda assim está com você todos os dias. Está sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu sonho. Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando. Talvez o seu marido não está aqui, mas ele já está preparando para trazer para cá. Talvez a sua família ainda não veio, mas você está aqui.
José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Mais adiante, meus irmãos, Senhor, tu és bom. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disseram: vocês são espias, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Mais adiante, eles responderam: não, meu senhor, os teus servos vieram para comprar mantimento. Eu vou ler até aqui só, e o restante eu parafraseio para você. Irmãos, passou-se os anos, José foi na frente, e como ele bem sonhou, os irmãos deles foram até o Egito. Aconteceu uma grande fome onde eles estavam, mas José estava no Egito. José estava vivendo a promessa. José estava preparando o seu Deus. Ei, você vai viver e você vai lembrar daqueles que um dia tentaram parar o seu caminho. Mas irmão, quando você lembrar, não lembra para poder mostrar para ele e falar agora, tá vendo? Não, lembra para poder falar, ele fez e ele pode fazer na sua vida. Ele fez. Talvez naquele momento existiam pessoas que não estavam preparadas para viver o seu sonho, mas lá na frente talvez Deus vai trazer elas até você, porque você está preparada para poder fazer elas viver o sonho delas, porque Deus te mandou na frente, Deus te trouxe técnica, te trouxe conhecimento, lapidação e aperfeiçoamento. Ei, eu encerro. A palavra vai dizer em todo tempo para mim e para você: tenha fé, tenha fé. Lembra daquela oportunidade que eu falei para vocês, que o barco começou a balançar? E ele balançou realmente, né, amor? Você lembra bem disso? Ele balançou de uma certa forma que eu saí da empresa. Mas eu não saí porque eu fui desligado. Eu saí porque ele abriu outra porta. Ele abriu outra porta. E ele continuou o propósito dele. Eu achei que aquela porta era boa, mas ele abriu uma porta onde eu ia ganhar mais, onde eu ia poder mais. Sabe por quê? Porque ele continuou com o barco. O barco pode até estar parecendo balançar, mas fica firme, porque ele está dentro do barco. Ele está dentro do barco e ele está dormindo, porque o Pai sabe que o que ele tem, ele controla o mar. E se for possível, ele fala para o mar: acalma, porque eu mando. Acalma, porque o barco é meu, mas o barco também é dele. Você sabe isso? O barco também é dele. Ao mar de Deus nas nossas vidas, vamos chegando mais próximo da parte dele. Aleluia! Você pode glorificar ele.